E aí, meus queridos e minhas queridas, ei, vamos continuar aí com as nossas aulas sobre urbanização. Eu juro que tá acabando. Falta só mais duas baterias. No máximo, a gente já conclui esse assunto importante, e você já vai estar em um nível superior aí para enfrentar esse Enem. Ei, pode apostar que o professor está dizendo. Galera, dentre os conceitos que a gente trabalhou e o que a gente vai trabalhar hoje, eles são correlacionados. Por quê? O primeiro, que foi conurbação, uma metrópole, ela naturalmente vai ser conurbada. E quando você vai ter a metrópole conurbada com outras cidades, o que é isso? Lá a partir da metrópole, uma grande mancha urbana, a gente vai ter uma região que a gente chama de região metropolitana. Beleza? Muito tranquilo, né? Logo, turminha, essa região metropolitana vai ser o quê? Essa área de atuação mais proximal, mais próxima, que a metrópole vai fazer. Essa interação urbana que a metrópole vai fazer com outros municípios ao seu redor, que ela vai expandindo, e daí ela começa a fazer ali uma interlocução com outros municípios ao seu redor. E acontece um fenômeno muito legal nessas regiões metropolitanas. Eu quero que você observe aí esse mapa que está sendo mostrado agora aqui, tá? Ali, na verdade, não é um mapa, é um recorte ali da área, um recorte do Google Maps, da área da Grande São Paulo. A Grande São Paulo, que a gente vê que além da cidade de São Paulo, que é a metrópole mãe, a cidade mãe da região metropolitana, a gente vai ter outras cidades em seu entorno. Turminha, o que acontece muito nessa área? Acontece que muitas pessoas elas saem dessas cidades em torno de São Paulo e vão trabalhar em São Paulo, capital, tá bom? Então o que acontece? Ela sai de manhã cedinho, vai, trabalha e volta a dormir em casa. Ela acabou migrando, essa pessoa é um migrante. Esse migrante, ele vai e volta sempre no mesmo dia da sua casa para o trabalho. E você vai lembrar o quê? Vai e volta, vai e volta. Você vai lembrar isso que apareceu do seu lado aqui, um pêndulo. E por isso a gente vai chamar esses migrantes da zona urbana de migrantes pendulares. É muito comum em regiões metropolitanas e muitas vezes acaba se discutindo a qualidade de vida dessas pessoas. Porque vejamos, o deslocamento é grande e se ela não tiver um transporte muito eficiente, é demorado. Tá ok? Se é demorado, ela tem que sair muito cedo da sua casa. E muitas vezes ela sai antes do sol nascer, sai antes da luz do dia. E quando ela chega em casa de novo, ela chega depois que o sol se pôs, depois da luz do dia. Então a gente vai chamar essa cidade que ela dorme, apenas essa cidade que ela mora, de cidade dormitório. Tá ok? A cidade que ela só vê à noite. Olha que coisa perversa. Tá? Podem discutir isso nas grandes metrópoles, tá? O movimento pendular e como isso acarreta a qualidade de vida das pessoas, ok? Já que agora a gente aprendeu sobre região metropolitana, tome cuidado. Uma coisa é a região metropolitana, outra coisa é a área de influência que essa metrópole ela vai atingir, tá ok? Aqui no Brasil a gente vai fazer uma classificação muito simples. A gente vai fazer a classificação de metrópoles regionais, metrópoles nacionais e metrópoles globais, tá ok? E região regional, nacional e global vai ser o nível de importância que essas cidades importantes elas possuem. Se ela possui uma importância legal para a região, ela vai ser chamada naturalmente de cidade de metrópole regional e assim sucessivamente, tá? Então ela vai ter um raio de atuação, um raio de influência, uma área que ela determina influência, a gente pode chamar isso de polarização. Tá ok? Sempre uma metrópole tem um raio ali de polarização. Fique muito esperto com isso. Professor, é só a metrópole que tem um raio de polarização? Claro que não. Daqui a pouco o professor vai passar para vocês todas as metrópoles do Brasil, que é muito fácil, tá? E o que você vai perceber? Que Cuiabá, por exemplo, não é uma metrópole. Porém, Cuiabá, que tem uma influência interessante no estado de Mato Grosso, não é à toa que é a capital do Mato Grosso, ela vai ter o seu raio de polarização muito ali para o estado de Mato Grosso. Não precisa ser metrópolis para ter um raio de polarização. Mas se ela é, você sabe que ela tem uma qualidade interessante, então o raio de polarização dela vai ser bem determinante. O outro conceitinho nosso, a gente vai trabalhar, olha na tela,
Conceito de megalópole. Professor, o que é megalópole? Galera, você já aprendeu o que é conurbação. Você já aprendeu o que é metrópole. Você vai fazer uma matemática dessas duas coisas. Sim, conurbação de metrópole. Cara, olha que interessante. Se você sabe que a metrópole, a região metropolitana, é uma área grande, densa, urbanizada, agora você pega uma área maior ainda, porque você vai pegar a junção de no mínimo duas, você vai pegar a junção espacial funcional de no mínimo duas regiões metropolitanas. Então você vai ter uma grande mancha urbana em uma megalópole, tá ok? Por exemplo, a gente tem Boston Wash, que é uma megalópole lá do nordeste dos Estados Unidos. Essa megalópole ela vai desde Boston até Washington, passa por Nova York, passa por Baltimore, que é uma área inteiramente urbanizada, ok? Turma, cuidado, para ser consolidado uma megalópole, precisa de uma articulação de transportes, uma articulação viária muito interessante, tá? Então, a gente vai ter muito mais megalópolis para os países desenvolvidos, não para os subdesenvolvidos. Alguns autores acabam discutindo o quê? Discutindo que aqui no Brasil existe uma megalópole, ali São Paulo e Rio de Janeiro, tá? A Rio são, tá bom? Professor, é ou não é? Depende. Alguns autores vão fundamentar a sua teoria falando que é, cuidado, ver o que o contexto da questão vai trazer. Outros vai falar que não é. Mas a gente sabe que tem uma região serrana ali, uma região de mares de morros ali, que acaba dificultando, deixando tortuoso essa conexão dessas duas metrópoles brasileiras. Continuando aí nossos conceitos, agora eu quero que vocês se apeguem no conceito de cidade global e no conceito de megacidade, tá? Quando a gente pronuncia, eles parecem, são até familiares, né? Pô, cidade global, pô, é uma cidade grande, né? Uma cidade megacidade é legal, uma cidade global. Ei, cuidado. Quando a gente fala cidade global, a gente está usando um critério qualitativo, ok? Quando a gente fala de megacidade, a gente está falando de um critério quantitativo. A cidade global, ela pode ser chamada também de metrópole global. O que é isso? É uma cidade com um elevado nível de influência a nível global. A gente tem duas principais cidades que determinam uma grande influência para o mundo inteiro, que de lá saem decisões, saem consequências para o mundo inteiro, que é a cidade de Nova York e a cidade de Londres, que estão nos países desenvolvidos, ok? No Brasil, a gente tem também cidade global, como é o caso ali de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, tranquilo? Mas é óbvio, né? Existe uma hierarquia aí e já já a gente fala disso. E megacidade? Megacidade não. Vai ser o quê? Toda grande cidade que tenha uma população maior do que 10 milhões de habitantes. Simples. Para ser megacidade, precisa ter mais do que 10 milhões de habitantes. E a maior parte das megacidades, elas ficam no mundo subdesenvolvido, porque o processo ele foi concentrado e foi muito rápido, ok? Logo, a concentração de 10 milhões de habitantes, chegando a esse patamar, foi muito mais rápido, tá, do que nas cidades do mundo desenvolvido. Beleza? Megacidade é mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global, aquela cidade que vai ter um nível de influência para todo o nosso planeta. Cidade global, como a gente possui, galera, eu quero que vocês entendam que as cidades, aí eu vou usar o exemplo das cidades globais para a gente já entrar em outro conceito, ok? Olha lá, Rodrigão, colocou na tela para nós. O conceito de hierarquia urbana, tá bom? Hierarquia e rede urbana. Melhor, hierarquia e rede urbana. Simples assim, as cidades elas se conectam, né? As cidades elas estão em conexão e com o avanço da comunicação e dos transportes, isso está acontecendo mais do que nunca, em diferentes níveis. Se a gente fala de níveis mundiais, a gente vai ter grandes e importantes cidades, como cidades globais, elas se conectando. Ok. Ou seja, Nova York se conectando com Londres,
tá trocando informações, tá? Compra um da Bolsa de Valores ali, o outro vende acolá, né? Olha o exemplo, tá? Existe um intercâmbio entre elas, muito forte, e se conecta também com São Paulo, que é uma outra cidade global, que também, por sua vez, conecta com o Rio de Janeiro. A gente formou o quê? Uma rede de conexão entre cidades. E isso a gente chama de rede urbana. Simples assim, é muito fácil. Só que dentro dessa rede urbana, você tem cidades que são mais importantes do que outras. Cidades que vai ter o caráter qualitativo mais importantes do que outras. E para isso a gente vai definir o quê? Uma hierarquia. Algumas cidades são mais subordinadas a outras. E para essa hierarquia a gente chama de hierarquia urbana. Quando a gente fala metrópole, que o professor citou o conceito, a gente fala, em outras palavras, de hierarquia urbana. Se a gente fala que a metrópole tem uma área polarizada, uma zona polarizada, a gente sabe que essas outras cidades que estão sob a polarização da metrópole, ela é subordinada a essa metrópole. Logo, ela está hierarquizada a essa metrópole. É um nível de importância. E dentro, olha lá, quando o professor falou de cidade global, para usar de exemplo. Dentro do conceito de cidade global, eu tenho uma própria hierarquia. Quando eu dou níveis de importância para essas cidades, que hoje a gente tem a classificação de cidade global alfa, cidade global beta e cidade global gama. Alfa, beta e gama. E dentro da alfa, que é a mais importante, a gente vai ter uma alfa mais para diferenciar as duas mais importantes da categoria alfa, que é como eu falei ali no começo da explicação do conceito, que é Nova York e Londres, as cidades mais importantes do mundo, tá bom? Aí segue lá Paris, Tóquio, né, Hong Kong e algumas outras cidades alfas também que são extremamente importantes. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então a gente encerra essa nossa aula que fala muito sobre os conceitos urbanos. Na próxima aula, não desconecte, não tire o vídeo, que a gente vai colocar em prática nas questões dos últimos anos do Enem, o que a gente acabou de tomar como conhecimento e a gente aprendeu nessas aulas, nessa bateria de aulas sobre urbanização. Beleza? Obrigado por me aguentarem aí. Até o próximo link.